A engenharia é essencial, inclusive em momentos difíceis como este. Tem sempre um profissional fazendo mais por todos nós. Na construção de hospitais de campanha, nos laboratórios, na agronomia que garante o abastecimento, nas indústrias, na produção de respiradores, no saneamento básico. No momento em que enfrentamos, a engenharia em si não pode parar. Ela é essencial para a movimentação do nosso país. Nós estamos executando uma obra da saúde. Ela não pode parar. É claro, com as medidas de segurança e com uma medida a mais de higiene que requer nesse momento. O CREA São Paulo continua trabalhando para a segurança da sociedade. Toda engenharia está em pleno funcionamento, então nós também temos que dar todo o suporte para os profissionais. O CREA São Paulo adotou, logicamente, um trabalho home office, uma nova forma de trabalho, e o CREA São Paulo conseguiu se adaptar e melhor atender. Profissional. No aplicativo do CREA São Paulo, você tem acesso aos principais serviços para trabalhar à distância. CREA São Paulo. Boa noite a todos, meu nome é Júlio, sou engenheiro eletricista e estou como diretor de palestrantes pelo IPEA. Gostaria de agradecer a presença de todos para a palestra de hoje. Gostaria também de agradecer as entidades filiadas ao IPEA, que sem eles nós não poderíamos estar proporcionando essas palestras para os profissionais. Nosso tema de hoje é sobre desinfecção em ambientes em épocas de pandemia. O nosso palestrante é engenheiro agrônomo e também é doutor em ciência, é o engenheiro Luciano Ribeiro. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos e que todos tenham uma ótima palestra. Até mais. Boa noite a todos, meu nome é Júlio, sou engenheiro eletricista e estou como diretor de palestrantes pelo IPEA. Gostaria de agradecer a presença de todos para a palestra de hoje. Gostaria também de agradecer as entidades filiadas ao IPEA, que sem eles nós não poderíamos estar proporcionando essas palestras para os profissionais. Nosso tema de hoje é sobre desinfecção em ambientes em épocas de pandemia. O nosso palestrante é engenheiro agrônomo e também é doutor em ciência, é o engenheiro Luciano Ribeiro. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos e que todos tenham uma ótima palestra. Até mais. Uma vez, então, boa noite a todos. Para nós é um privilégio muito grande participar desse evento, e o que a gente traz aqui hoje para vocês é um resumo, é um overview dos processos e dos procedimentos de desinfecção que a gente pode utilizar e que a gente pode fazer para facilitar, para favorecer o nosso ambiente e para facilitar o nosso dia a dia. O que a gente traz aqui são experiências que vêm sendo utilizadas em outros países e que a gente tem a oportunidade de aplicar aqui no Brasil com a experiência de outros lugares. A gente precisa aproveitar essas oportunidades desse tempo que a gente já tem de desenvolvimento desses processos em outros locais e trazer isso e a gente adaptar e aproveitar as boas experiências. Nosso objetivo, então, é trazer a experiência do dia a dia e mostrar o que a gente pode fazer, tanto na nossa casa, tanto na nossa residência, no nosso dia a dia, nas empresas, no pequeno comércio, e o que a gente pode fazer para facilitar e para a gente tornar um ambiente mais saudável durante a nossa estadia. Vou bater um papo hoje sobre fungos, vírus, bactérias e vírus. São micro-organismos que a gente já convive com eles já estão presentes no nosso dia a dia, e o que a gente vai fazer aqui é conversar como é que é a nossa interação, o que a gente faz para melhorar o nosso relacionamento com esses micro-organismos que já estão aqui. E vocês vão perceber que no dia a dia a gente já estabelece uma relação com todos eles e em pequenas ações que nós temos. No dia a dia, a gente já executa isso, e o que a gente tem que fazer nesse momento é adaptar um pouco para o nosso dia a dia, para a nossa situação atual. A gente tem que entender que esses micro-organismos estão presentes em todos os ambientes. E desde a presença dos alimentos, eles presentes nos alimentos, presentes nos utensílios, presentes nos calçados por onde passamos,
eles estão todos os dias em volta da gente. E nós convivemos com esses micro-organismos. A nossa preocupação hoje com o coronavírus é de uma maneira especial porque ele tem características especiais. Porém, esses micro-organismos já fazem parte do nosso dia a dia. Esses e outros sempre fizeram e farão, continuarão fazendo. O que nós estamos fazendo nesse momento é refinar um pouco o nosso relacionamento com esses micro-organismos. Eles estão presentes na terra, no ar, estão presentes na vegetação, estão presentes na água, e alguns presentes em algumas pragas que estão próximas a nós e que estão no nosso dia a dia e convivem com a gente. Em relação às pragas, eu queria destacar uma situação um pouquinho especial e que vale a pena a gente chamar a atenção, que são os chamados animais sinantrópicos e as doenças que eles podem transmitir. Porque estamos falando de micro-organismos que podem ser carreados e podem ser trazidos ao nosso contato pela ação dessas pragas ou desses insetos que estão ao nosso redor, que estão próximo de nós, sem o nosso consentimento, que estão ali, que se adaptaram a esse ambiente que a gente vive. Eles podem levar micro-organismos em seu corpo, nas fezes, como a gente ouve falar, por exemplo, nas fezes de pombos, nas fezes de roedores. Exemplos aqui, as baratas, os madeiros, ratos, formigas, morcegos, moscas, mosquitos, pombos. Esses são os organismos sinantrópicos, aqueles que, sem a gente querer, eles estão perto de nós. E eles são importantes na transmissão de algumas doenças, alguns micro-organismos. São diferentes daqueles considerados domésticos, que é aquele cachorrinho que a gente tem em casa, o gatinho, aqueles usados na produção de alimento ou de transporte, cavalo, boi, que esses nós somos responsáveis e a gente deixou que eles participassem do nosso dia a dia. A gente deixou que ele participe da nossa vida. Então, a gente tem responsabilidade e tem um certo controle sobre a sanidade dele. Então, o que a gente está fazendo aqui é lembrando daqueles que são considerados sinantrópicos, que estão próximos a nós, sem muitas vezes a gente nem ter ideia de que isso está acontecendo. Por exemplo, o mosquito Aedes aegypti é um desses, que transmitem doenças chamadas artrópodes, que são aquelas relacionadas a artrópodes, por exemplo, e que estão relacionadas com outros insetos ou com alguns artrópodes, e que proveniente de vírus que tem parte do ciclo de transmissão dos insetos. Esses vírus utilizam o corpo desse inseto para desenvolver uma parte do seu ciclo e depois chegar até as pessoas. Por exemplo, muito conhecido, bastante importante, a dengue, a chikungunya, zika vírus e a febre amarela. Lembrando também que hoje já existem alguns experimentos, já existem algumas indicações de que as partículas de vírus, e até mesmo do coronavírus ou de outro micro-organismo, ele pode ser carreado por estas pragas e levadas para dentro da nossa casa. Então, hoje a gente não tem que estar preocupado só com a desinfecção, nós temos que manter a população de pragas também baixa em nossas residências, porque elas podem carrear doenças, como acontecem, por exemplo, a possibilidade de transmissão e de infecções em hospitais, por formigas ou dentro da nossa casa. Então, as pragas sinantrópicas, nesse momento, têm uma relevância bastante importante e precisam ser combatidas em conjunto com esses micro-organismos. Existem até alguns relatos na literatura internacional de que alguns roedores, por falta de alimentos nos mercados fechados, nos shoppings fechados, começaram a migrar desses locais e irem para outros locais em busca de alimento e acabam, existe a tendência deles estarem invadindo as cidades e podendo entrar em nossas casas. A gente tem que entender que as infecções virais são importantes e por outros micro-organismos também, e que o nosso corpo é quase um meio de cultura para esses micro-organismos. Aqui a gente cita, uma visão geral de infecções virais, a gente fala da cabeça aos pés, nós temos a possibilidade dessas infecções. Infecções oculares, pneumonia, que aqui entra o coronavírus, atacando o pulmão, o coronavírus trazendo esse tipo de doença respiratória, gastroenterite, doenças sexualmente transmissíveis, infecções de pele, até cardiovasculares.
O que a gente tem que entender, e a gente precisa saber exatamente o momento em que nós estamos, e não é um momento de pânico, a gente precisa ter inteligência e sabedoria agora, para tomar ações, para sabermos o que fazer e fazermos de maneira correta. Vocês vão perceber durante a nossa apresentação de que, na verdade, a gente já atua de uma maneira bastante importante, a gente já faz isso no nosso dia a dia. O que a gente tem que fazer nesse momento é refinar e ter mais cuidado, porque esses processos de desinfecção, sendo executados por nós em nossa residência, ou executados no comércio ou na sua empresa, são muito importantes e vão decidir o que vai acontecer nesse momento em que a gente vive. O nosso corpo, ele permite abrigo, ele permite água e permite acesso para os micro-organismos. O pessoal já deve ter ouvido nos 4 As: água, abrigo, alimento e acesso. Isso funciona para as pragas sinantrópicas e funciona também para os micro-organismos. Eles têm essa possibilidade de utilizar o nosso corpo. Quando a gente está falando de desinfecção aqui, nós estamos falando da desinfecção externa. A gente não está falando de controlar uma infecção que está estabelecida em uma pessoa. E não entraremos em aspectos médicos aqui. O que a gente está falando é de tornar um ambiente mais saudável e que a gente tenha menos riscos de pegar uma doença, de pegar ou desenvolver uma infecção. Exemplo, só para a gente ter ideia da importância desses micro-organismos e o que ele representa para nós, temos os 10 aqui das 10 principais causas de morte no mundo no ano de 2016, mortes em milhões, de 0 a 10 milhões por ano de pessoas, e as principais causas, sendo cardiopatias isquêmicas, a primeira, acidente vascular cerebral, AVC, a segunda, doença pulmonar obstrutiva, a terceira, e aqui, onde a gente está citando nesse momento, onde a gente está participando nesse momento, as infecções de vias respiratórias inferiores. É aqui que entra essas infecções, e é nesse número, para vocês terem uma ideia da importância disso, a causa de morte de pessoas no mundo. A quarta, porém, em números hoje, a participação dessas infecções hoje tem aumentado esse número bastante, e ele tem desenvolvido, e a tendência dele participar com uma importância ainda maior nesse quadro aqui. Depois, Alzheimer, câncer de pulmão, diabetes, acidentes de trânsito, doenças diarreicas e tuberculose. A gente cita aqui para ver a importância das infecções respiratórias na causa de morte, sendo a quarta das 10 principais causas de mortes no mundo de pessoas. Esse gráfico bastante interessante, atualizado hoje, ele mostra aqui as pandemias da humanidade. Temos aqui, ó, por exemplo, a peste bubônica, aqui mostra as principais pandemias e aqui o tempo das atuais. Aqui nós temos o Covid. Cada linha dessa daqui representa a importância e a morte, o número de mortes causado por Todos estão ouvindo aí? Estão ok para mim, para saber se está tudo bem? Ok. Bom, vamos lá. O que a gente estava dizendo, então, é que a gente percebe aqui essas bolinhas, né, do lado direito o tempo, até o ano 2000, e aqui embaixo o coronavírus e as principais... Tá indo? Áudio, ok, pessoal? E as principais pandemias da humanidade. Nós temos aí a peste bubônica, nós temos aí o HIV, esse do lado direito, mais roxinho aqui, matando de 25 a 35 milhões de pessoas, e o Covid-19 lá embaixo, atualizado ontem, os dados, né? Matando até esse momento 351 pessoas. Então, o que a gente tem que perceber é que o movimento é cíclico e que essas pandemias vêm acompanhando a humanidade. E que a gente estamos passando por mais uma e existe a possibilidade de enfrentarmos outras a qualquer momento com o passar do tempo. Então, para a gente entender que esse é um momento que estamos vivendo e que a gente precisa trabalhar para reduzir a quantidade de pessoas que estão sofrendo, a quantidade de pessoas mortas, e saber que isso faz parte desse processo e que o nosso trabalho ele pode salvar vidas. O coronavírus,
ele é chamado oficialmente de SARS-CoV-2, que é o nome do novo coronavírus. A gente não pode confundir, é só uma questão de nomenclatura aqui, de Covid-19. Covid-19 é o nome da doença. Então é só para a gente definir alguns conceitos e a gente não confundir mais na hora que a gente estiver tratando dessa situação. Então SARS-CoV-2 é o nome do novo coronavírus e o Covid-19 é o nome da doença. A grande característica desse vírus é a facilidade de transmissão dele, que pode ser por contato com superfícies e objetos, que a gente já ouviu e está cansado de ver, todo mundo já ouviu essa informação, e pode ser transmitido de uma maneira muito importante de pessoa a pessoa, através de tosse, através de espirro, através da fala, do aperto de mão, e o que confere a ele uma alta virulência, muitas pessoas contaminadas em pouco tempo. Por isso se determinou uma pandemia, e é o que a gente vê nesse gráfico ao lado. Número de casos no eixo vertical à esquerda e pelo tempo que a gente tem ali. Então, isso mostra a tendência do número de casos que ocorrem do coronavírus, da Covid, e ali na linha pontilhada a capacidade do sistema de saúde. Não iremos entrar em detalhe aqui, mas o que a gente tem, a nossa grande preocupação é essa parte acima da nossa capacidade de atendimento pelo serviço de saúde. Essa é a grande característica do vírus, o alto poder e a alta virulência desse micro-organismo. E o que chama atenção nesse slide, o que eu trago aqui para vocês, é essa estrutura do coronavírus, que é uma estrutura muito semelhante de outros vírus, e é a estrutura de vírus envelopados. E esse envelope, definido por essa camada avermelhada aí, esse é um envelope lipídico, e que as nossas ações de desinfecção trabalharão nesse envelope, desnaturando, desativando esse vírus e não permitindo que ele continue o seu ciclo. Então, todas as nossas ações, isso confere uma característica, essa parte rósea dentro do vírus, é a parte do RNA, que é o material genético dele. Com isso, ele não consegue, com as suas estratégias, transferir isso para outras células e se multiplicar. Então, a gente vai voltar a falar nisso, mas esse envelope lipídico que é o principal ponto e é aí que a gente vai atuar. Os grandes detalhes que a gente tem, e tudo que a gente está falando aqui são testes feitos com outros vírus, nesse caso aqui com o coronavírus, para saber de quanto tempo esse vírus permanece em superfícies. Porque isso também vai nos ajudar a definir estratégias em casa, limpando a pia, limpando a mesa, no serviço, limpando nosso posto de trabalho, no restaurante. Por quê? Porque saber quanto tempo esse vírus permanece nessas estruturas nos permite definir estratégias. E aí eu falo para você que amanhã vai estar executando um serviço desse, ou vai estar gerenciando uma estratégia para combate e para realização de uma desinfecção, que essas informações são importantes. E vai permitir você ter uma estrutura e uma estratégia melhor e fazer um controle, fazer uma desinfecção com mais inteligência. Os exemplos que nós temos aqui é de que ele fica no papel de 4 a 5 dias, no vidro 4 dias, no alumínio de 2 a 8 horas. Percebe que numa situação inanimada, uma situação de metálica, como reduziu esse potencial dele, né, essa permanência dele, no aço 48 horas, em madeira 4 dias, em luvas cirúrgicas pode ficar até 8 horas, então cuidado com a destinação final também dessas luvas cirúrgicas, né? E em plásticos até 5 dias. Então a gente está falando de horas, até uma semana mais ou menos, esse vírus pode ficar ativo, ele pode ficar nessas superfícies e continuar, entre aspas, aí, né, vivo e podendo dar continuação ao seu ciclo. Solicitar apoio do nosso pessoal da técnica aí para apresentar esse vídeo. Esse é um vídeo que a gente vai mostrar para vocês sobre o exemplo da China e o que a gente vem fazendo, o que eles vêm fazendo lá e o que a gente pode aproveitar aqui com essa experiência. Eles estão praticamente fazendo a desinfecção 2 vezes por dia em todas as cidades.
todas as ações que eles estão adotando aí, nesse momento, sejam as mais corretas, mas servem para a gente de exemplo. Percebam que as cidades são praticamente lavadas, né? E todas com produto químico, que são as ações que a gente quer englobar aqui hoje, quer bater papo com vocês aqui hoje. E tirar algumas dúvidas. Utilização até de drones para fazer desinfecção de alguns ambientes. Bom, esse é o vídeo para a gente. Nós temos adotado algumas ações dessa forma e semelhantes a essas aqui no nosso país, e a gente vai agora aqui continuar apresentando para vocês. Vou voltar aqui. Por favor, para a gente retornar. Voltou aí, tudo bem? Novamente a imagem e o som, tudo ok? Por favor, me retornam aí no chat, tudo bem? Carlos? O que a gente, para dar continuidade, primeira coisa é que a gente só está tratando de informações oficiais aqui, principalmente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no portal da Anvisa. E o nosso amparo técnico legal aqui é feito principalmente nesses documentos que a gente está citando aí agora. A resolução de 2007 sobre produtos saneantes com ação microbiana no Mercosul, a segurança do paciente em serviços de saúde, limpeza e desinfecção de superfícies da Anvisa de 2012. Essas duas notas técnicas mais novas e recentes agora, do momento da pandemia, que são procedimentos de desinfecção em locais públicos, a número 22, e citando os produtos saneantes que foram recomendados em substituição ao álcool 70, que é a nota técnica número 26. E, para finalizar, orientações gerais sobre a utilização de máscaras faciais de uso não profissional, que foi publicado em abril, devido à necessidade que nós tivemos aí, a escassez de alguns equipamentos, e a gente teve essa necessidade de padronizar. A Anvisa protocolizou isso, né, e colocou essas informações à nossa disposição. A gente tem que pensar, como já foi dito, que diariamente a gente já faz pequenas desinfecções. Aquele tapete de entrada da casa, em alguns autores citam que 80% dos micro-organismos ficam ali, quando a gente entra em casa e já limpa o pé. Nas escovações de dentes, a gente faz limpeza e faz desinfecção com a utilização de cremes dentais também, a utilização de enxaguante bucal. Então, esses processos, a gente, sem perceber, eles já fazem parte da nossa vida. O que a gente está fazendo agora é colocando ele, focando ele de uma maneira um pouquinho diferente e pedindo um pouquinho de mais detalhes. Utilização de sabonete bactericida, shampoo anti-caspa, desodorante antitranspirante, o talco antisséptico que a gente coloca lá nos calçados também para evitar odor, né, para evitar um cheirinho ali desagradável, o alvejante que a gente utiliza nas roupas, dependendo do tipo de sujeira, de como está essa roupa, a gente acaba utilizando o alvejante, e o desinfetante de banheiro, que é praticamente utilizado todos os dias em casa, na empresa, no banheiro comunitário, ambientes que são bastante ocupados e que muitas pessoas passam por ali, e a gente já faz a utilização e faz a desinfecção. Existe, dentro da literatura, uma separação, e aqui só para a gente citar, a diferença de 3 nomenclaturas
nomenclaturas, 3 itens: limpeza, desinfecção e esterilização. Existem outros, existem algumas controvérsias, mas nós iremos falar desses 3 aqui nesse momento. O que é a limpeza? É a remoção de sujidades visíveis aderidas na superfície de estrutura. Então é tirar a sujeira mesmo, por meio de um processo manual, por fricção ou por meio de enxágue com água forte sob pressão. E ela é muito importante para a redução da carga microbiana. Então começa-se com um processo de limpeza e depois a gente passa, por exemplo, para uma desinfecção. A desinfecção sozinha, ela não funciona tão bem quando ela junto a um processo de limpeza. A desinfecção é um processo aplicado a uma estrutura e uma superfície e visa a eliminação de micro-organismos, porém algumas formas de sobrevivência não são eliminadas. Nenhum processo desse aqui é 100%. Por isso que a gente tem que ter mais cuidado. Então ele visa a eliminação de micro-organismos, exceto esporos, das superfícies de equipamentos, mobílias e por meio físico, térmico ou químico. O que nós vamos falar aqui hoje é basicamente dos meios químicos e citar alguns meios físicos aqui também. E a esterilização já é um processo superior na eliminação de micro-organismos. É um processo que utiliza agentes químicos ou físicos para destruir todas as formas de vida microbiana. Não é disso que estamos falando, mas a gente precisa saber que existe essa possibilidade e hoje já existem alguns equipamentos no mercado nacional e internacional que permitem a esterilização também. O Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo apresentou esse material para nós, de conhecimento público, e que cita do lado esquerdo aí a resistência do micro-organismo aos produtos químicos, maior resistência até menor resistência. Do lado direito, o tipo de desinfecção química que nós podemos utilizar, uma classificação de alto nível, de nível intermediário ou de baixo nível. Nós ficaremos basicamente nessa de nível intermediário e de baixo nível. E aqui os principais micro-organismos para que esses tipos de desinfecção são utilizados. Ontem, principalmente aqui no estado de São Paulo, nós temos outras pessoas aí em Minas Gerais também participando com a gente aqui no nosso evento, mas falando de São Paulo, ontem foi apresentado o nosso projeto de retorno às atividades. E, independente do momento, nós estamos aqui para discutir essa situação atual e, sim, que nós estejamos prontos para o retorno às atividades. É isso que a gente quer falar para vocês e a gente quer dizer que essas ações precisam ser intensificadas e nós precisamos estar prontos para esse retorno. Então, o que a gente faz aqui, percebam essa tabela do lado direito, foi tirado do Google e é um compilado de todas as informações da situação atual dos casos confirmados, casos a cada 1 milhão de pessoas, casos recuperados, mortes, e o gráfico representando os casos nos últimos 60 dias. A primeira linha, o número global, com 5.600.000, quase 700.000 pessoas, casos confirmados, e perceba lá no final o número de novos casos nos últimos 60 dias. Esse é um gráfico bastante interessante para a gente dar uma olhada. Veja os Estados Unidos, o número de casos confirmados e o número de casos nos últimos 60 dias. Percebe que já atingiu um platô e começa a descer. O número global, ele tem uma leve tendência, estava no platô e tem uma leve tendência. E aí o Brasil, nesses 60 dias, nos últimos 60 dias de casos confirmados, ainda com uma tendência de elevação. Por isso que eu digo que a gente tem que estar preparando para o retorno, mas ainda estamos num momento delicado em relação aos números de casos. Alguns países, a maioria deles, aí, pelo menos esses primeiros, já mostram um gráfico nesses 60 dias com uma tendência de queda, e o que está levando ao número global praticamente a atingir um platô. Então, no nosso país, a gente tem que saber que estamos preparando para o retorno, porém ainda temos um bom trabalho de casa, um bom dever, uma lição de casa para ainda ser desenvolvido, porque estamos num momento bastante delicado e quando se fala em número de mortes, não são toleradas, né? O que a gente tem que fazer com isso? O que esses números nos ajudam? Primeiro, preparar ambientes para receber as pessoas. Nós temos que fazer isso na nossa casa, no nosso comércio, na nossa empresa, ou montar projetos para essas empresas, que é a nossa função como corpo técnico presente também nesse evento de hoje. Definir rotinas de desinfecção e medidas de proteção contra a contaminação. Então, nós temos que preparar,
definir as rotinas e utilizar as medidas de proteção contra a contaminação das pessoas que estarão nesses ambientes. Esse é o nosso principal objetivo. O que nós vamos fazer e qual que é a nossa proposta? É a desinfecção de ambientes. O procedimento consiste na aplicação de um agente desinfetante para o combate a micro-organismos como bactérias, fungos e vírus. Estamos falando aqui de micro-organismos em geral, todos eles utilizando produtos registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Qual que é o nosso principal objetivo, meu e seu, que está aí? É manter a nossa casa limpa, manter o ambiente de trabalho limpo. É manter um ambiente limpo para a gente receber pessoas no nosso ambiente e essas pessoas que chegarem no nosso ambiente, porque nesse momento elas estão muito inseguros, nós estamos inseguros, você que está aí também está inseguro, e nós temos que estar mais tranquilos, e temos que ter segurança de que as coisas estão sendo bem feitas para que a gente possa participar e voltar às atividades. Tudo mudou, mas nós temos que voltar a algumas atividades e para isso a gente tem que ter garantia desses ambientes de uma maneira protegida, né, que estejam de maneira protegida. Então, nosso objetivo é tornar ambientes mais limpos, reduzir a carga microbiana desses ambientes, reduzir riscos de doenças. Esse é o principal ponto. E não é só combater o coronavírus. Principalmente agora que a gente está entrando em inverno aqui na nossa região, e que esses dias bastante frios, né, que todo mundo está percebendo, todo mundo de blusa aí, de meia, sorte que estamos agora numa nova forma, né, com uma palestra online, e nós estamos numa sala de aula gelada, né, na carteira, temos a possibilidade agora de um evento novo, né, de uma possibilidade nova. Esses ambientes têm que estar limpos, porque outras infecções respiratórias e um agravamento de quadro primário desse, com uma Covid, isso pode dificultar muito a recuperação dessa pessoa. E esses ambientes, então, o que a gente participa é que eles estejam sadios, que eles estejam saudáveis e limpos para a gente participar, para a gente poder ir a esses locais, no cinema, no restaurante, seja onde for. Duas maneiras que a gente tem que pensar. A gente pode fazer, e o que eu quero dizer e chamar a atenção é que a gente precisa iniciar os serviços de desinfecção para receber pessoas. Nós temos que cuidar do sistema médico, porém, para a abertura dos locais, nós temos que fazer a desinfecção. Temos que estar com esse local preparado, temos que estar com esse ambiente preparado, para que a gente consiga receber as pessoas com segurança. Existe a desinfecção preventiva, que é aquela que nós estamos fazendo, que a gente pode começar a realizar, e a gente, depois que o Ministério da Saúde declarou a transmissão comunitária do coronavírus, a gente tem que entender que esse positivo e essa pessoa que pode estar transmitindo o coronavírus está entre nós, e nós temos a presença dessas pessoas em todos os lugares. E a gente precisa manter essa carga viral, essa carga de micro-organismos nesses ambientes mais baixas. Então, a desinfecção preventiva e iniciar essas atividades é muito importante, para a gente ter rotinas de desinfecção e que esses ambientes fiquem saudáveis. Naqueles locais onde eu tenho uma pessoa em quarentena porque é Covid positivo, onde eu sei que tivemos casos positivos, aí eu posso levar a uma ação mais contundente e fazer uma desinfecção ativa, que é buscar eliminar os micro-organismos daquele ambiente, porque eu sei que ali estava uma pessoa positiva e existe a possibilidade da presença desse micro-organismo no local. Então, as duas coisas, iniciar ações preventivas, e a gente pode fazer, nós vamos falar um pouquinho sobre a frequência, e a desinfecção ativa, que é quando eu tenho certeza que aquele ambiente está contaminado. Um leito de UTI, um hospital, uma sala de recepção de pacientes, um posto de saúde. Dentro da classificação da Anvisa e do Ministério da Saúde, nós temos aqui que os produtos que nós vamos utilizar, e aí eu falo para o grupo técnico que está presente com a gente hoje, esses produtos são classificados da seguinte forma: de uso geral, que é para uso domiciliar principalmente, uso hospitalar, que é para usar exclusivamente em hospitais, uso de indústrias alimentícias e afins, e uso específico, que aí sim a Anvisa pode lançar mão e apresentar produtos, e a gente pode conseguir registrar produtos para usos bastante específicos e muito direcionados a algumas atividades que a gente tem interesse. Esses processos não são rápidos, porém, em um momento de pandemia,
A gente precisa apresentar essas situações para que a Anvisa se posicione e permita ou não permita, e a gente só utilize produtos registrados por esse órgão. Os principais produtos presentes na nota técnica da Anvisa, nota técnica 26 de 2020, utilizados para desinfecção de objetos, superfícies, pisos, paredes, mesas, camas e outros e similares, esses produtos, primeira coisa, eles têm que ter um contato, quando a gente faz a sua utilização, 5, 10, até 30 minutos, ele precisa formar aquela camada, ele precisa estar umedecido ali para ter o contato com o micro-organismo e que ele seja bastante eficiente. Nós não podemos simplesmente aplicar o produto e limpar esse produto. Normalmente esse produto não é tóxico a nós na concentração recomendada. Então não posso limpar. Que é o caso do álcool 70, por exemplo, que pode ser tanto etílico como isopropílico. É um álcool, é um produto bastante, hoje, né, com uma certa facilidade de encontrarmos, o álcool gel hoje já um pouco melhor também. A gente pode utilizar água e sabão, que é muito simples e muito eficiente. Os micro-organismos e os vírus, a maioria deles, quando eles estão fora do nosso corpo, quando eles estão no nosso ambiente, eles são relativamente fáceis de serem eliminados. Então, por isso a água e sabão também é muito importante. Se a gente não consegue lançar mão de outros produtos, água e sabão, que é uma coisa bastante simples, bastante ações até de empresas fornecendo álcool, fornecendo sabão também em algumas comunidades, é bastante eficiente para a gente fazer a eliminação desses micro-organismos. Hipoclorito de sódio, bastante conhecido, alvejantes como a água sanitária, peróxido de hidrogênio, ácido peracético, muito comum também, quaternário de amônia, que tem sido muito utilizado pelas empresas, e desinfetantes de uso em geral, e aí no rótulo dele, esses específicos, também estará escrito lá que tem ação virucida. Dicas importantes desse processo. Água sanitária, isso aqui tudo apresentado pela Anvisa, por exemplo. Ela cita, e a gente fala aqui de indicações e recomendações de órgãos do nosso país, órgãos importantes e que estão nos dando as diretrizes para esses serviços. Ela fala de um copo de 250 ml para 1 litro de água. Muito cuidado, porque ela é desativada pela luz. Eu não posso preparar esse produto, eu tenho que preparar esse produto. Primeiro que não vale a pena deixar ele guardado, porque alguma criança ou alguma situação diferente desse produto já é preparado, eu tenho que deixar ele seguro, e ele é desativado pela luz e pode manchar pela presença dos componentes químicos ali, pode oxidar. Então, a água sanitária, ela tem esse poder e a gente tem essa limitação. Nunca misturar nenhum produto químico, porque pode causar reações químicas perigosíssimas. Esses produtos são feitos para utilização conforme rótulo e as informações mais importantes estão ali naquele rótulo. E a gente não deve misturar sobre hipótese alguma, porque pode causar acidentes bastante graves. Às vezes a gente, na intenção de querer melhorar, potencializar ou ter um produto mais forte, né? A gente, vou misturar com alguma coisa. Não faça isso, porque as reações químicas importantes podem acontecer ali, pode causar bastantes acidentes. E essa situação de água sanitária, nessa concentração, muito utilizada para desinfecção de pisos e estruturas. O álcool 70, agora liberado nessa formulação não gel, momentaneamente, por causa da pandemia. Muito cuidado, porque é inflamável. E o acidente, ele foi banido dos mercados por causa de acidentes e da importância. Muito cuidado, preferir sempre o álcool gel. E ele deve ser evitado para a gente fazer a higienização das mãos, o álcool 70, e sim preferir o álcool gel, porque o álcool 70 ele vai desidratar, o álcool gel ele tem o hidratante, então é por isso que às vezes a gente percebe que a nossa pele fica ressecada quando eu faço a utilização do álcool 70, que não é o gel e não tem hidratante. A desvantagem dele é que ele evapora relativamente rápido, e aí vai permitir pouco tempo de contato, então a gente tem que realmente deixar aquilo bastante úmido para que ele tenha uma ação mais eficiente, né? Quando eu coloco ele na mão e faço o arrasto, faço a fricção, eu potencializo isso. Mas em superfícies, o interessante é que a gente deixe, de certa forma, ele bastante úmido ali para a ação desse produto químico, né? O quaternário de amônio, aí para os técnicos presentes, a gente bastante utilizado atualmente. Alguns testes dizendo sobre a eficiência dele,
Hoje, a gente tem a recomendação para o controle de micro-organismos, principalmente para o coronavírus. A vantagem dele é que ele não é corrosivo, amplamente utilizados em indústrias, e ele tem um poder surfactante que atua naquela membrana lipídica que a gente falou naquele primeiro momento, dos vírus envelopados. E isso facilita a desativar esse vírus, sabe? Não deixar, a inviabilizar esse vírus. E desinfetantes de uso geral com ação virucida, porque você tem isso no rótulo desses produtos. Atenção, quando estiver utilizando, aos EPIs, luvas, óculos e estar em ambiente ventilado, sempre muita atenção, coisa que a gente não faz com certa frequência. É utilizar o rótulo para obter informações sobre a segurança da utilização daquele produto que a gente está adquirindo. São produtos próprios para isso, mas não quer dizer que são inofensivos. Nós temos que ter cuidados na utilização desses produtos químicos. Não usar vassouras e esfregões secos é uma recomendação para evitar que essas partículas entrem em suspensão no ar e que esses micro-organismos possam se espalhar só porque utilizamos aquela vassoura e estamos elevando esses micro-organismos, né? Realizar limpeza prévia ajuda no processo de desinfecção. Como eu te falei, uma desinfecção e sendo feita uma limpeza prévia vai ajudar esse produto químico a cobrir melhor essa superfície, cobrir melhor aquele objeto, e o poder da desinfecção vai ser muito melhor. Pode ter certeza. Muito importante, como eu já falei e retorno aqui, maior eficiência em locais previamente higienizados. O produto deve agir por no mínimo 30 minutos. A gente viu ali 5, 10, entendam que alguns pedem até 30 minutos. Nesse caso aqui, a gente está falando especificamente do quaternário de amônia. As superfícies devem estar desobstruídas para uma aplicação. Quando a gente estiver fazendo uma aplicação, e aí eu tenho alguns equipamentos aqui, para eu começar esse serviço, a melhor coisa é eu preparar a área, tirar, limpar, desobstruir aquela área para começar esse serviço. E a aplicação é feita em pontos estratégicos, em função da criticidade, que a gente vai falar um pouquinho lá para frente. O quaternário não mancha. A gente recomenda a reentrada após a secagem e a deposição do produto, em média 3 horas, porque senão ele pode atacar, e você vai ver na FISPQ, na ficha de informação de segurança de produto químico, que nós pedimos a eles, vão pedir em média de 3 horas, e se tiver pessoas sensíveis, aguardar mais tempo para fazer essa reentrada. E sempre, toda desinfecção que fizermos, ela sempre vai funcionar enquanto estivermos com as medidas de higiene e protocolo respiratório, em atividade. Então, a gente tem que ter o lugar limpo, não adianta fazer uma desinfecção e achar que ela vai durar para sempre. Como que é feito esse serviço? Dependendo da forma e do método que a gente escolher, ele vai ser direcionado a botões de elevadores, uma desinfecção localizada, computadores portáteis podem ser desinfectados também, corrimão, estruturas, interfones, janelas, mobiliário, maçanetas, todo lugar onde a gente tem contato, ou onde a gente fala, e existe a possibilidade dessas gotículas, nós teremos que atuar e fazer esse processo de desinfecção, porque são ambientes, são locais que podem estar contaminados e permitir a contaminação de outras pessoas. Para onde indicamos esses serviços? E aí trabalhos profissionais, as empresas de desinfecção que estão atuando atualmente, todos os segmentos, desde a residência até hotéis, até veículos de transporte, precisarão de processos de desinfecção. Então, a gente fala aqui de academia, cinema, condomínio, creche, empresas, todos os ambientes precisarão disso, com maior frequência ou menor frequência. E isso você vai definir em conjunto com o seu cliente, ou você vai definir, de acordo com as recomendações técnicas, quantas vezes eu vou fazer isso na minha casa, quantas vezes eu vou fazer isso no supermercado, quantas vezes eu vou executar uma desinfecção num ônibus, numa van. Então, esse vai ser a atuação do engenheiro, vai ser a atuação do profissional, ajudando a gente a determinar de quanto em quanto tempo eu faço essa desinfecção. E tudo isso a gente está dizendo justamente por causa do poder residual do serviço de desinfecção. Essa é uma das perguntas que a gente sempre recebe em outros fóruns que participamos, e é a pergunta que vale $1 milhão. Quanto tempo dura uma desinfecção dessa? Ela dura o momento da execução. A partir do momento a gente baixou a carga microbiana ali.
E esse ambiente, ele existe a possibilidade dele ser recontaminado. Então, se uma pessoa contaminada, ou se alguma ação que eu tomar estiver recontaminando aquele ambiente, logo após o meu serviço de desinfecção, praticamente ele não vai durar nada. Por isso as rotinas ainda de limpeza, de higienização das mãos, da utilização das máscaras, são importantes para a gente manter esse ambiente com a carga de micro-organismos baixa, para que isso dure mais tempo. Mas o produto que a gente aplica, hoje os produtos registrados pela Anvisa não têm poder residual. Ele não continua agindo. Ele elimina os inóculos iniciais e, entre aspas, zera o ambiente. Ele baixa essa carga de micro-organismos, dificultando o poder dele de contaminação das pessoas. Ele retarda o processo de recontaminação. Esse é o principal ponto. Ações de higiene e etiqueta respiratória precisam ser mantidas, porque senão o serviço de desinfecção que a gente faz não serve para nada. A gente faz a limpeza da nossa casa. Eu posso chamar a empregada todo dia, posso chamar uma ajudante para nós uma vez a cada 2 dias, mas se eu não mantiver a casa limpa, ela no outro dia está suja. E eu terei que refazer novamente. Então depende das rotinas que nós vamos adotar para manter esse ambiente limpo. O produto desinfetante, ele funciona quando ele entra em contato com o micro-organismo, e a frequência da aplicação deve ser definida em função dos riscos de recontaminação. Resumindo o que a gente falou, ele não possui efeito residual. Eu tenho uma situação desse tipo, o cara parece que está assoprando farinha aí, né? Nem que está tossindo, nem espirrando. Isso é lógico, que é um modelo, é uma fotografia que a gente encontrou na internet, mas esse é o risco que a gente tem. De espirrar, de falar, a gente já viu vários trabalhos, até as pessoas correndo, as pessoas andando, falamos hoje em 2 metros de distanciamento social, né, entre as pessoas. Vi semana passada, a pessoa tem um colar, né, e ela entra num ambiente, recebe um colar, se aquela distância entre uma pessoa e outra for menor que 1,5 metro, 2 metros, os colares vibram e avisa a pessoa que ela tem que ficar longe uma da outra. Não sei onde vai levar isso, o que vai acontecer. Mas são mecanismos hoje de isolamento, de distanciamento social, que estão sendo, porque o mundo que a gente tinha lá atrás, antes dessa pandemia, ele mudou. E a gente tem vários desafios, e quem vai se sair melhor é quem conseguir se adaptar a essa situação. Então a gente tem que estar preparado e nós temos que estar dispostos a participar dessa transformação. Os ambientes que forem tratados e que fizermos a desinfecção, o ideal é a gente colocar um adesivo, e aí se você tem um pequeno comércio, se você tem uma indústria, se você vai pedir um serviço desse, ou se você vai orientar um serviço desse, peça que a empresa coloque um adesivo e coloque uma indicação de que foi feita uma desinfecção naquele ambiente. Para que o seu cliente se sinta mais tranquilo, para que o seu cliente se sinta acolhido e seguro naquele ambiente. Não que ele possa baixar guarda das ações que ele precisa tomar e dos cuidados que ele precisa tomar, porque o ambiente eu preciso mantê-lo ainda limpo. Mas ele vendo isso aqui, com certeza vai ser um diferencial para você. E você vai deixar ele mais tranquilo e mais seguro de acompanhar e de estar naquele ambiente que você está oferecendo a ele. Os métodos de desinfecção são 3, basicamente. Físico, por ação térmica e químicos. A gente tem visto por aí, eu coloquei alguns exemplos aqui, a gente viu aquele vídeo das desinfecções na China, a desinfecção por arraste, que é aquela que a gente usa o produto químico e vai passar e vai arrastar, né, e vai fazer essa desinfecção por contato. A nebulização a frio, que é a utilização de equipamento, do nebulizador. A atomização, hoje tem bastante gente utilizando os atomizadores. A pulverização, eu já vi em alguns lugares, né, a lavagem, a aplicação no caminhão-pipa. Outro dia a gente viu um vídeo, né, que o pessoal rolou na internet, aí no WhatsApp, do pessoal passando com a mangueira, né, e lavando todo o comércio. Alguns de vocês devem ter tido a oportunidade de ver, dando banho em todo mundo, né, no mercado. Não estamos discutindo aqui a eficiência desses métodos. Estamos apresentando, e para cada situação, um método vai se adaptar melhor, e isso vai ser desenvolvido, e a gente, como técnico, vocês como técnicos, ou vocês que estão comprando esse serviço e se qualificando um pouquinho nesse assunto hoje, vão poder opinar e entender melhor o que está acontecendo. Atomizadores agrícolas, motorizados, a gente viu alguns exemplos de utilização desses pulverizadores ou atomizadores agrícolas, jogando soluções desinfetantes na cidade, fazendo essa desinfecção.
As câmaras de desinfecção, que a gente vai mostrar um exemplo aqui, desinfecção por ozônio, que a gente conhece em alguns veículos, né? A gente tem visto isso mais em utilização em veículos, e a utilização da ultravioleta, começando em nosso país, já utilizado para esse objetivo em outros, já utilizado em outros locais com objetivo de desinfecção, mas sendo utilizado agora, começando a ser utilizado no meio dessa pandemia aqui. Todos os nossos procedimentos precisam ser feitos com equipamentos de proteção individual, quando eu vou fazer uma desinfecção, e eu tenho que estar preocupado com duas situações. A primeira, que ele vai entrar num ambiente que está potencialmente contaminado, e eu não posso expor essa pessoa que vai trabalhar e que vai fazer essa desinfecção ao micro-organismo e também ao produto químico que a gente vai utilizar. Então, eu tenho que estar preocupado com a ficha de informação de segurança de produtos químicos, que é a FISPQ, para as duas situações. Então, ele tem que estar preparado. Nosso amigo Bocato, que está acompanhando a gente hoje, contou um caso para a gente, e de que a pessoa precisa estar preparada para atender o paciente. Então, esse é o exemplo que a gente também tem. Eu tenho que estar preparado aqui, meu funcionário, o funcionário de vocês tem que estar preparado para poder atender e utilizar esse produto químico com segurança. Normalmente, o macacão de proteção com gorro, calçado impermeável, luvas nitrílicas, óculos de proteção, o respirador com filtro químico e mecânico e acompanhar todas as outras informações de segurança da FISPQ. Muito importante, a gente não pode causar um outro problema para tentar resolver outro. E o exemplo, esse é um equipamento que começou a aparecer agora, está sendo bastante utilizado, que é o nebulizador a frio. Então, a gente tem o operador totalmente paramentado, protegido contra o coronavírus e contra os efeitos que o produto químico utilizado nesse nebulizador, ele faz e gera partículas muito pequenas. Veja que o tanque dele é um tanque bastante pequeno, porque ele gera partículas bastante pequenas, e aí vem aquela história do tamanho de gota, que aí é um título e é um tema para a gente fazer uma nova conversa, porque o tamanho de gota também vai interferir na possibilidade e na eficiência do processo de desinfecção. Então, aqui é o nebulizador. Vejam aqui dois exemplos. Do lado esquerdo, o nebulizador sendo utilizado dentro de um escritório. Como eu falei para vocês, cada equipamento tem a sua importância em cada um desses ambientes. Então, o nebulizador sendo utilizado aí no escritório. Veja a névoa que ele gera. E aqui do lado direito, a gente tem a nebulização dentro de um veículo também. Isso aqui não são recomendações, isso aqui são exemplos que a gente está encontrando, e aí nós temos que discutir cada projeto, qual a melhor forma e o que a gente deve fazer. Mas um dos exemplos aqui é utilizar a nebulização dentro de um veículo, porque ele tem uma partícula pequena e ele bem direcionado aos locais de contato e de possibilidade de contaminação, ele é um serviço que pode ser bastante eficiente. É lógico que a gente pode questionar aqui a quantidade de névoa, a eficiência desse tratamento. Por isso que a gente falou, nós temos que avaliar cada uma das situações. Caiu? Voltou? Voltou aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Por favor, me ajude no chat aí. Tudo bem? Tem que passar o antivírus aí, né? No computador. Tem alguma coisa acontecendo, acho que tá infectado. Aqui mais um detalhe, nesse caso aqui, sendo feita uma nebulização também, e essa nebulização bastante detalhada, nos locais onde as pessoas têm contato. Então, nessas caixinhas, na prateleira, e o funcionário fazendo a aplicação com o nebulizador também, com partículas muito pequenininhas,
e fazendo a desinfecção nesse ambiente. Então, esse é um dos equipamentos bastante utilizados. Hoje, as empresas que produzem esses equipamentos estão com uma dificuldade muito grande de entrega de equipamentos, porque a demanda está muito grande, e nesse momento que a gente está preparando para o retorno às atividades, essa demanda vai aumentar mais ainda. Por isso, a gente já precisa começar essas atividades, porque precisaremos, e esse é um trabalho que veio para ficar. A nossa forma de se relacionar com os micro-organismos e com essa situação, ela já mudou, e a gente, a partir de agora, dará mais importância a esse tipo de trabalho. Um outro equipamento, que é um atomizador, aquele anterior é um elétrico, então eu posso usar ele dentro de pequenos ambientes, escritórios, até dentro de residência. Esse aqui já é um atomizador motorizado costal, e a gente utiliza ele principalmente em áreas abertas. Aqui no campo de futebol, fazendo uma aplicação no banco de reservas aí, e aí não tem problema, porque ele gera uma fumaça da queima do combustível, então ele não serve para ambientes fechados. Um detalhe importante é o tamanho de gotas, e aí a recomendação técnica, a gente tem que estudar um pouquinho, tem que avaliar, porque o tamanho de gota é um pouquinho diferente, a estratégia de utilização dele é um pouquinho diferente, mas também é muito eficiente e pode nos ajudar nos serviços de desinfecção. E um exemplo da utilização do atomizador costal também motorizado, perceba que a gente tem um ambiente bastante sujo, com bastante poeira. Eu coloquei essa fotografia aqui para a gente entender e pensar, e para a gente poder falar, que nem em todos os locais a gente consegue uma eficiência muito grande. Aqui ele está preocupado porque ele tem um quadro de recebimento, as pessoas ficam nesse ambiente ali. Então, é um ambiente com bastante poeira, o certo é estar limpo para a gente entrar com a desinfecção. Então, a gente tem que lembrar disso. E não só fazer a desinfecção numa situação dessa, porque nós teremos a função do nosso tratamento reduzida. Novamente, coloquei o exemplo aqui, dentro de uma mecânica, onde a gente tem uma carga de sujeira ou de material. Tudo bem aí? Vamos lá, pessoal? Como é que está? Devagar. Voltou aí, por favor? Tudo bem? Aqui a pulverização num shopping center. Já nesse momento, a gente utilizando um pulverizador. E esse pulverizador costal, dependendo da estratégia, eu preciso de várias pessoas ao mesmo tempo fazendo a aplicação e fazendo a desinfecção do piso onde nós iremos passar. Tem pessoas, não é o meu objetivo aqui, mas tem gente falando da importância da desinfecção dos pisos, porque a gente pode estar carregando micro-organismos por ali por onde passamos, e não só onde tocamos. Por isso é importante também esse tipo de desinfecção. E aí, dependendo da estratégia, eu vou utilizar um equipamento ou outro equipamento. Então, falamos aqui do nebulizador, falamos do atomizador e falamos aqui do pulverizador. Esse tema, nas 2 semanas aí, foi bastante controverso, e a Anvisa já se posicionou sendo contrária à utilização de cabines de desinfecção. Ainda não existe produto registrado para isso, e a grande preocupação da Anvisa, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, é que as pessoas estão utilizando isso, e a ideia é colocar isso nas entradas de algumas empresas, ou na portaria das empresas, para as pessoas passarem por ali e serem desinfectadas, e simplesmente passarem por aquele jato de produto, e alguns estavam achando que estavam causando uma desinfecção interna, né, que estava perdendo a contaminação do Covid. Nada disso. E causava um aspecto que pode causar uma irritação na pele das pessoas, e o aspecto também psicológico de tomar aquele banho de produto, né? Aqui, ó. Várias empresas, isso tem sido utilizado mundialmente, mas aqui o nosso posicionamento da Anvisa ainda é contrário a essa situação. Estou gravando um pouquinho aí, mas dá para ter ideia do que está acontecendo, né? Então, o funcionário, ele lava a mão, higieniza a mão, e depois ele passa por essa cabine, onde ele recebe essa névoa de desinfetante aí.
exemplo bastante importante, e travou aí? Vamos lá. Como é que está aí? Aqui, um alerta da Organização Mundial da Saúde. A gente tem alguma situação desse tipo, onde uma criancinha está sendo aspergida aí, né, pulverizada com um desinfetante, e a Organização Mundial da Saúde se posiciona exatamente dessa maneira. Pulverizar indivíduos com desinfetantes em túneis, cabines ou câmeras não é recomendado em nenhuma circunstância. Isso poderia ser física e psicologicamente prejudicial e não reduziria a capacidade de espalhar o vírus através de gotículas ou contato. A pulverização com cloro e outros produtos químicos pode causar irritação dos olhos, da pele e broncoespasmos devido à inalação, e efeitos gastrointestinais como náuseas e vômitos. Então, quando a gente tem um vírus, uma situação dessa, de uma letalidade alta, de uma virulência alta, a gente começa a utilizar algumas coisas, algumas saídas que a gente imagina eficientes, e muitas vezes sem medir algumas outras consequências. E por isso a gente tem esse alerta aqui para evitar situações desse tipo, que na verdade o benefício que pode trazer não pode ser considerado frente às outras situações. Aqui, uma nova tecnologia, na verdade uma tecnologia já utilizada em outras situações, em hospitais, e que começa a ser utilizada em outros países, e aqui no Brasil também, que é a utilização do ultravioleta como ionizante. Na foto à esquerda a gente percebe as lâmpadas, e aí a utilização do ultravioleta banda C para desinfecção e esterilização desses ambientes através da luz. O efeito da luz, do ultravioleta, desse comprimento de onda, na desinfecção, na esterilização daqueles ambientes. Então a gente percebe aí uma ambulância, a possibilidade de ter conduzido alguém contaminado, sendo utilizado esse equipamento, onde essa luz chega, e a versatilidade de alguns equipamentos tem permitido uma eficiência muito mais alta desse tipo de situação, com a vantagem de ser muito mais rápida e seca, e uma eficiência bastante alta de esterilização. Aqui embaixo a gente já viu na mídia, nas semanas anteriores aí, de um protótipo, né, não um protótipo, mas um teste sendo feito no vagão do metrô, com lâmpada ultravioleta também, aí do lado esquerdo, a utilização de alguns equipamentos dentro de elevadores, do centro cirúrgico aqui embaixo, que já é comum também, passou na mídia nesse final de semana, a gente já viu isso. Então é uma tecnologia já utilizada e que no Brasil também a gente já tem disponível. E aí um ultravioleta portátil, a gente tem visto alguns robozinhos também, né, alguns robozinhos autônomos atuando na desinfecção, na esterilização, na verdade, desses ambientes. E aí, utilizando para fazer a esterilização do celular. Um vídeo mostrando um pouquinho desse equipamento, vamos ver como é que... O Multi-C600 é super versátil, modular, de fácil manuseio, podendo ser utilizado na área hospitalar, hoteleira, veículos em geral, além de diversas outras aplicações industriais e comerciais. Trata-se de um equipamento com 8 módulos, 8 lâmpadas, que são posicionadas ao longo do ambiente, após definição dos pontos com menor incidência de sombra, através de uma análise técnica, além da utilização de um software específico para esta finalidade. As lâmpadas ainda possuem ímãs em suas extremidades, podendo serem fixadas em paredes ou superfícies pré-determinadas. Com isso, conseguimos fazer a radiação por completo no ambiente num curto espaço de tempo, entre 2 a 5 minutos, fazendo a esterilização sem deixar resíduos. Para a reta final, então essa é uma das possibilidades que a gente tem, a utilização de ultravioleta. A gente tem material disponível nas redes sociais e na mídia a gente já encontra alguma coisa falando sobre isso.
E aqui algumas ações práticas do nosso dia a dia. A gente tem que entender que as empresas hoje de desinfecção, ou as empresas de limpeza que são contratadas pelas empresas, as indústrias, elas hoje estão focando muito mais esse processo de desinfecção dos ambientes coletivos, como restaurante, vestiários, e cada vez mais nós teremos o nosso kit individual e pessoal para fazer a higienização da nossa bancada e do nosso ambiente onde a gente participa. Nós estaremos cuidando da nossa segurança ali. As empresas estarão contratando outras empresas para aquela área social. Isso tem sido uma tendência e mostra-se que vai ficar mais ou menos assim. Então, aqui algumas recomendações. Ao voltar para casa, não toque em nada antes de se higienizar. Tire os sapatos. Algumas recomendações agora de ter um saco de lixo ou alguma coisa com desinfetante para colocar esses sapatos e fechar, evitar que algum bicho entre ali também e ajudar nesse processo de desinfecção desses sapatos. Usar desinfetantes nas patinhas dos pets, né, dos cães, dos gatos, que estejam com você antes deles entrarem na sua casa. Tirar a roupa e colocar em uma sacola plástica no cesto de roupa. De preferência, lavar com alvejante e, se houver a possibilidade, fazer a secagem dela ou a lavagem dela com a água a 60 graus ou a secagem acima de 60 graus. Deixar bolsa, carteira e chaves em uma caixa de entrada. Algumas famílias estão adotando aquela área limpa e aquela área suja. Aquele lugar onde a gente faz a nossa entrada na casa, até ali é considerado área suja. A gente deixa a nossa carteira, o nosso sapato, as nossas coisas ali, que serão desinfectados. Sempre que eu for fazer um processo de desinfecção, eu tenho que estar limpo. Eu tenho que estar de luvas ou tenho que ter feito a higienização, porque senão eu estou só criando um círculo ali daquela infecção. E aí, naquele lugar para frente, para dentro da minha casa, eu considero área limpa, área que está desinfectada, e aquela outra área, área suja. Tome banho, se não puder, lave bem todas as áreas expostas, que ficaram expostas durante o dia. Limpe seu celular e óculos com sabão e água ou álcool. Muito cuidado, já existem tutoriais na internet, recomendações. Cuidado com os equipamentos eletrônicos e utilização de produto químico para isso, né? Limpe as embalagens que trouxe de fora antes de guardar, e a recomendação que a gente tem de 20 ml de alvejante para cada litro de água para fazer essa solução, para borrifar você com as mãos já higienizadas para fazer a limpeza desse material, terminando novamente, ou você tira as luvas e descarta, ou você faz novamente a higienização das suas mãos. Tire as luvas com cuidado e jogue fora e lave as mãos. Lembre-se de que não é possível fazer uma desinfecção total, o objetivo é reduzir o risco. E indo para a parte final aqui, só um detalhe em relação às máscaras caseiras, isso preconizado pela Anvisa. O que ela recomenda sobre essas máscaras que nós temos comprado no mercado popular, ou que a gente tem feito, que a gente tem confeccionado? A recomendação da Anvisa, e a Anvisa permite isso no momento em que a gente vive e da falta e da disponibilidade de máscaras profissionais para todos, e a gente tem que deixar essas máscaras para o serviço de saúde, para os médicos e para quem precisa realmente estar em risco iminente, né? Ela recomenda 5 máscaras por pessoas, sempre usar e manusear essas máscaras com as mãos limpas e desinfetadas. Ela deve cobrir totalmente a boca, o nariz, sem deixar espaços nas laterais, porém tem que ser confortável e tem que ter espaço para respiração. A gente tem visto algumas máscaras que está praticamente tirando a respiração das pessoas. Não é assim, ela tem que ter um certo conforto. E evitar o uso de maquiagem e batom. Algumas advertências: utilizar no máximo por 3 horas cada uma dessas máscaras e sempre trocar quando ela estiver úmida, suja, danificada, com dificuldades para respirar. Ao chegar em casa, retire essa máscara e coloque para lavar, principalmente lavar com água e sabão. Não compartilhe sua máscara ainda que ela esteja lavada. Porque é feita a limpeza dessas máscaras. Pode ser lavada e reutilizada em média 30 vezes. Esse é um número mágico que a gente coloca aqui, porém, você tem que observar quais as condições dessa sua máscara. Ela deve ser lavada separadamente, lavar previamente com água corrente e sabão neutro, deixar de molho em solução de água com água sanitária, 2 colheres por litro de água dessa solução, ou outro desinfetante, e deixar ali por 20 a 30 minutos de molho. Enxaguar em água corrente, evite torcer essa máscara com força e deixe ela secar. Passar preferencialmente com ferro quente, guardar em um recipiente fechado para evitar uma contaminação ou que ela se suje novamente,
Se for usar a máquina de lavar, faça com ciclo de lavagem completo durante 30 minutos e de preferência com água a 60 graus. Quando você for fazer o descarte dessa máscara, quando ela, por exemplo, perder a elasticidade das alças, que ela não estiver mais fixando ela, aderindo, ou tiver deformidade do tecido, você tem que fazer o descarte desse material. Aquelas feitas de TNT mais fininho, têm a sua eficiência questionada e elas não podem ser lavadas, elas são descartáveis. Não toque a parte frontal da máscara e jogue fora imediatamente um saco de papel ou de plástico fechado em uma lixeira com tampa. Não deixe ela por aí em qualquer lugar. Não cause esse lixo e essa presença dessas máscaras no nosso ambiente. Lave imediatamente as mãos com água e sabão ou proceda à higienização com álcool 70. Aí, alguns detalhes aqui, quem não deve fazer uso dessas máscaras não profissionais. E quais são os cuidados que a gente tem? Quem não deve usar? Profissionais de saúde durante a sua atuação, porque estão no risco iminente ali de uma contaminação, e aí tem que ser feita a utilização de máscara profissional. Pacientes contaminados ou suspeitos, principalmente aqueles com sintomas, para que se faça essa proteção. Pessoas que cuidam de pacientes contaminados. E muito cuidado, todas essas recomendações da Anvisa. Crianças menores de 2 anos, porque elas podem se atrapalhar com aquela máscara, pode dificultar a respiração. Pais, fiquem muito atentos a essas crianças. Pessoas com problemas respiratórios ou inconscientes também, que pode se atrapalhar com a máscara, e pessoas que são incapazes de remover a máscara sem assistência. Então, muito cuidado com a utilização de máscaras. É um equipamento que nos ajuda, previne algumas coisas, mas não está no nosso dia a dia, ele está sendo colocado agora no nosso dia a dia, e a gente tem que aprender a utilização correta desse equipamento. Para finalizar, uma mudança de paradigma, né? Aqui o cascão, acho que a fotografia ela fala por si só, até o cascão, né, já está lavando as mãos. E como a gente já disse durante a palestra, a gente precisa aprender a se adaptar. A gente vai sobreviver, a gente vai vencer, a gente tem que acreditar nos órgãos oficiais, a gente tem uma ciência importante no nosso país, a gente tem projeto Genoma, a gente tem projetos de pesquisas no sequenciamento genético desses micro-organismos e com certeza a participação do nosso país é muito importante no combate a esse micro-organismo. Então, eu deixo aqui o meu contato, obrigado pela sua participação, multiplique essas informações e contribua para um país melhor. Tá aí o meu telefone, o meu e-mail, a gente vai passar por algumas novas perguntas aqui. Agradeço a todos que participaram nesse momento e a gente vai abrir para algumas perguntas aqui. Estou ouvindo aqui o Richard perguntando qual a concentração de detergente que temos que utilizar na limpeza. Richard, quando a gente tem esse produto químico, primeiro que ele tem as recomendações no próprio frasco ali, no produto, no rótulo dele. E essa limpeza pura com sabão, como a gente falou na palestra, essa limpeza pura por fricção e utilizando esse detergente, o vírus ele vai ser inativado e desativado, digamos assim, de uma maneira muito fácil. Então esse produto é só você seguir as recomendações ali que a gente vai ser bastante eficiente. Aqui tem uma pergunta. Está perguntando aqui do ultravioleta, né? Se a gente tem que utilizar óculos próprios de proteção. Obrigado aí pelo Pedro Eduardo. O ultravioleta, ele age pela presença da luz, e essa luz ela é muito importante, muito perigosa para a gente. Então, a gente tem que utilizar todo o EPI, sim, e ter toda a segurança, ou estar fora daquele ambiente para sua utilização. Comentário aqui que o hábito da cultura japonesa não entra de calçados dentro de casa, deixa do lado de fora. Hoje a gente está aprendendo, né, bastante coisa.
E a gente via, né, várias vezes os orientais utilizando já máscaras e utilizando tendo esse procedimento, e com certeza isso já auxilia. As máscaras, além da poluição, né, do combate à poluição, a contaminação de micro-organismos também. Vamos passando aqui. Qual produto? Leandro Nascimento. O produto foi utilizado naquele equipamento de pulverizar. Você pode utilizar soluções cloradas, você pode utilizar quaternário de amônia. Aí a gente não vai entrar em detalhes aqui de concentração de produtos, mas são produtos que a gente já conhece, já de domínio público, e que são muito eficientes nessa desinfecção. Obrigado, Elaine, pelos comentários. Porque o vírus não tem cura, né, Alisson? Essa é a pergunta de 1 milhão. Na verdade, ele terá cura. Se Deus quiser, a gente vai conseguir desenvolver isso. Os vírus têm algumas semelhanças, e o que as pessoas estão fazendo é testar o que a gente já tem de conhecimento no combate a esse vírus. Mas a gente tem que acreditar. Juntos somos mais fortes. Se a eficiência quanto ao uso de desinfecção por ultravioleta, porque não é difundida esse uso. A gente tem que pensar que a desinfecção, dessa forma como ela está sendo proposta agora, para o nosso cotidiano, ela nem era tão utilizada. Nesse momento agora, que a gente tem a necessidade desses ambientes mais limpos, desses ambientes mais limpos para a gente poder participar, novas formas e formas mais seguras e mais eficientes vêm sendo desenvolvidas, e a gente está tentando buscar. Então, até esse momento, por ser uma situação um pouco diferente, de um equipamento um pouco mais sofisticado, de uma situação com uma tecnologia, né, inovadora, até esse momento a gente não utilizava, porém já é utilizado em hospitais, já são utilizados em outras situações. Não dessa maneira como a gente está propondo agora, né, como a tecnologia vem sendo empregada agora. Citando aqui que em São Caetano, o que mais possui são as cabines com pulverização, passei por várias com meu marido. A gente não vai polemizar aqui, mas a gente sabe que isso está sendo utilizado em vários locais. O que a gente faz nesse momento aqui é informar em relação a isso e ao posicionamento da Anvisa sobre a utilização das cabines. Com certeza ela tem alguma eficiência, porém essa eficiência é questionada frente às outras situações que ela pode causar. Na pulverização, o piso merece destaque somente as áreas e objetos que são tocados. A gente tem que pensar, principalmente, onde tocamos e por onde passamos e onde alcançamos, e onde a nossa fala também pode eliminar gotículas e a gente pode contaminar. Aquela dúvida, né, que o pessoal pergunta para a gente, no ar ele se transmite? Ele se transmite se ele estiver numa partícula em suspensão, mas não que ele sozinho consiga sobreviver no ar, livre, e causar essa contaminação. Então, aquelas áreas críticas, semicríticas e não críticas, isso em conjunto com o técnico, você vai definir onde é que a gente prefere fazer a aplicação e quais são as áreas onde a gente vai direcionar e fazer o trabalho. Eu não tenho que sair fazendo aplicação no ar, eu não tenho que sair fazendo aplicação em pé direito de 10 metros de altura. A gente pode direcionar e ser mais eficiente nessas aplicações. Vamos deixar nosso contato no site, nas redes sociais aí do IPEA, e aí todos terão a oportunidade de continuar as suas perguntas e fazer contato com a gente
para a gente continuar essa conversa, esse bate-papo depois. Essa questão de obras, né, não só em obras, mas a gente tem algumas situações de que as pessoas não estão considerando o risco. E esse risco ele é iminente. A gente só percebe e dá valor quando começa a aparecer mais perto da gente, né? Em algumas situações é muito complicado manter a utilização, e aqui falando das obras, e mesmo a utilização de EPI, né? Sempre foi muito difícil a sua utilização. Então a gente depende da conscientização, a gente depende da multiplicação dessas informações e de ter uma liderança atuante. E essa liderança ela precisa saber para onde ela está indo e onde ela acredita. Porque se a liderança estiver em dúvida, ela não consegue convencer os seus liderados. Então a dificuldade de utilização e de manter esse distanciamento, ela realmente é complicada em algumas situações. A gente tem situações de comunidades que a casa é bastante pequena e eu tenho várias pessoas, né, naquele ambiente. Como é que se mantém um distanciamento? Ou como é que você faz uma quarentena, um isolamento? Então, essas são características do nosso país e aí a gente tem que fazer o máximo possível, manter com uma máscara ou uma situação de higienização constante para minimizar esses riscos. Mas, com certeza, a gente não consegue resolver todas essas situações. Perguntando se podemos utilizar adereços, brincos e anéis. Nada disso, nesse momento, é recomendado. A gente fala de barba, por exemplo, né? Porque todas essas situações podem favorecer a presença desses micro-organismos. Então, a utilização de anéis, alguns adereços que podem dificultar a colocação da máscara, isso pode dificultar, isso pode favorecer essa contaminação. Nós temos que fazer as coisas com cuidado, com cautela, nós não temos que mudar totalmente a nossa forma de ser também. A gente tem que encarar essa situação nesse momento com responsabilidade e com inteligência. As cabines a gente já falou, né? Se a Anvisa não reconhece a desinfecção com água, a solução de água ozonizada, eu não tenho essa informação, Elizabeth, a gente pode dar uma olhada. Já, mais uma vez, obrigado. Ali já está citando aí o canal do IPEA no YouTube, que nós teremos mais informações lá. Aproveito mais uma vez para agradecer nossa presidente aí, Lígia. Fabrício está fazendo uma pergunta aqui. Fabrício, como a gente falou, ele pergunta: as partículas do vírus é melhor eliminado por meio de nebulização, por qual motivo? A gente já falou aqui, daria para a gente continuar conversando há algum tempo, sobre o tamanho das partículas. A nebulização, ela gera partículas muito pequenas e esse contato com o vírus, ele é mais estreito. Ele é, de certa forma, mais eficiente. Mas eu tenho situações que eu posso melhorar essa eficiência dos outros equipamentos também, aumentando o volume de calda, fazendo uma lavagem, encharcando aquele local. Então, na verdade, a gente fala da eficiência, mas da importância de cada equipamento para cada ambiente, e não a eficiência de cada um isoladamente. O tecido, por quanto tempo o vírus permanece, a gente, na verdade, não percebe, não tem essa informação, mas a gente viu lá de 4 a 5 dias em madeira. Eu não vi ainda nenhum experimento desse. Estou ouvindo aqui de 3 a 4 dias a informação que a gente tem. A gente tem que avaliar perguntando sobre se é recomendado o uso de esterilizadores de ar. Eu acho que é cada situação, e essa pode ser uma das recomendações. A gente passa por pouco tempo ali, mas existe a possibilidade de gotículas e de contaminação no elevador, né? A Cida, obrigado, Cida. Cida é minha tia, tá acompanhando aí, ó, tá vendo? A família vem junto também, é legal, hein?
Tá perguntando aí, ó, a vassoura e os esfregões secos não se deve usar. Como usá-los? Úmidos, com água e outros, sim. A gente falou aqui de 250 ml de água sanitária por litros. Essa solução, a gente fazendo utilização dessa solução, vai ajudar a gente, nós vamos fazer uma boa desinfecção. Obrigado por estar com a gente hoje, hein? A gente vai se encontrar. Bom, pessoal, eu acho que a gente, encerrando aqui, a gente conseguiu falar de alguns dos assuntos. Com certeza a gente não conseguiu esgotar todos eles aqui. Queria agradecer muito a participação de todos vocês, agradecer primeiramente ao Instituto Paulista de Entidades de Engenharia e Agronomia, na pessoa do Júlio Ribeiro, que é o diretor de palestras, e da nossa presidente Alígia, agradeço o convite, e ao CREA São Paulo pelo apoio deste evento, ao Carlos Barbosa, que faz parte aqui da nossa memória, o técnico que está acompanhando a gente aqui, nos dando o apoio, e ao pessoal da KM2, lá o CAL, pelo apoio no nosso evento. A gente sabe que em épocas que todo mundo tem utilizado essas mídias sociais e esse tipo de transmissão, de vez em quando a gente tem alguma queda no sinal de internet, nos desculpem por isso, mas a gente está tentando fazer o melhor para vocês, trazer informação de qualidade, e o IPEA tem se dedicado a isso. Então, muito obrigado e aguardo vocês na próxima oportunidade. Vou convidar vocês agora a ver o vídeo institucional, o nosso vídeo institucional, para a gente finalizar e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado a todos. Juntos somos mais fortes. Vamos em frente. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o engenheiro Clédson Turra, gerente regional do CREA São Paulo. Hoje iremos apresentar para vocês algumas ações e números desse conselho. Bom, vou apresentar para vocês aqui então o que é o CREA São Paulo, né? Sabendo que o CREA São Paulo ele tem a prerrogativa de defender a sociedade, tá certo? Então esse é o nosso trabalho, para que os conselhos e o CREA São Paulo existem. Bom, o CREA São Paulo hoje ele está presente nos 645 municípios, né, do nosso estado, compõe ele 320 mil profissionais, 74 mil empresas, nós temos 723 funcionários, 180 unidades de atendimento em todo o estado, 261 conselheiros e mais de 2 mil inspetores, né? Essa aqui é a nossa composição do nosso conselho. Estamos divididos também em 12 regiões, então nosso estado, para melhor fiscalizar, nós dividimos eles em 12 regiões, tá certo? Está aí todos eles bem detalhado aí, cada região tem uma gerência regional. Essa gerência regional, ela é responsável por toda a fiscalização daquela jurisdição, que compõe também, temos funcionários das unidades. Então esse é o nosso papel aí como órgão de fiscalização. As Pessoal, então, só para a gente encerrar, tem um probleminha aí de comunicação, então, só mais uma vez agradeço a todos que participaram, obrigado pelas perguntas, e nós estamos à disposição. Procure as redes sociais, o IPEA, e vocês encontrarão os nossos contatos lá. Valeu, obrigado a todos, grande abraço, nos vemos em breve. Quer aproveitar os diversos benefícios que o Clube de Vantagens IPEA oferece aos seus associados sem pagar nada por isso? Acesse ipea.clubevantagens.com.br. No canto superior direito, clique em Cadastrar. Preencha o cadastro com todas as informações solicitadas e crie seu nome de usuário e senha.
Agora que você efetuou o cadastro, clique em Entrar no canto superior direito e insira seu usuário e senha. Na página inicial, você encontra todos os nossos parceiros. Mas se preferir, pode buscar por categorias ou digitar o nome direto na busca. Encontre a empresa que deseja, leia a descrição do benefício e como utilizá-lo. Depois basta clicar em Eu Quero e seguir as instruções. Alguns benefícios podem ser resgatados online, através de sites e-commerce com desconto já aplicado ou via cupom. Outros de forma presencial, através de voucher. Para isso, conta com sistema de geolocalização. Assim, as ofertas com resgate presencial são ordenadas com base na localização do usuário. O Clube de Vantagens IPEA também está disponível na versão aplicativo para sistema Android e iOS. Basta acessar a sua loja de app e baixá-lo. Clube de Vantagens IPEA. Benefícios exclusivos aos seus associados.